meu Salvador. Vou morar na minha pátria que Jesus foi preparar, habitar entre os remidos pelo sangue do Senhor, entre os anjos e os arcanjos, lá no reino vou morar, e dar glórias para sempre ao bondoso Salvador. Quero ver a desejada pátria onde reina eterno amor. Quero ter feliz morada com Jesus, meu Salvador. Amém? Meus amados irmãos, nós já temos louvado ao Senhor com 3 hinos. Quero convidar os irmãos para ficarem de pé e vamos ler os outros versículos, irmãos, na palavra de Deus. Quero ver nesta noite 2 versículos bem conhecidos para a nossa meditação. Vamos ler, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 3. Aleluia. Mateus, capítulo de número 3. Aleluia. Amém, meus amados? Nos diz a palavra do Senhor. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este anunciava, porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai os caminhos do Senhor e endireitai as vossas veredas, ou as suas veredas. Quantos precisam de oração? Oramos, meus amados irmãos, pelos crentes, né? Pelos irmãos que não vieram. Oramos pelos que estão enfermos, para o Senhor repreender a enfermidade e continuar dando graça. Certo? Oramos, maravilhoso Pai, agradecido por estarmos aqui nesta noite reunidos na sua casa. Pai, aqui estamos agradecidos por mais um trabalho, por mais uma oportunidade que Deus tem dado. Abençoa a Cristiano, abençoa a igreja, abençoa o povo, Pai, esteja nas tuas mãos. Aleluia, precisamos da tua presença nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, meus amados. Meus amados, agradecidos por mais uma oportunidade e estamos aqui, né? E para a nossa alegria estar entre nosso irmão fraco, veio nos visitar de novo, certo? Irmão Bravo e a sua esposa, Renata. A igreja da família, digo amém. 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 Irmão Daniel, então, meus amados irmãos, irmão Gilberto, ele vai dirigir o trabalho. E a gente vamos dando glória, tá certo? Ele vai dar a oportunidade aos irmãos. Ele segura a gente, e a gente vai ouvir a palavra de Deus. Amém, amada igreja. Agradecido ao Senhor nesta maravilhosa oportunidade, nesta noite, que nós estamos aqui para adorar o nome santo do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém? Nos oriente nosso pastor. Essa dá oportunidade para os irmãos levem os seus pensamentos aos céus e adore aquele que merece também ser adorado. Amém? Que merece ser adorado se chama Jesus, o nosso Salvador. Então, vamos continuar nesta noite dando o melhor
para o nosso Salvador Jesus Cristo. Sabe a oportunidade nesta noite para louvar, vou dar um versículo conforme o Espírito Santo me tocar na Sandra. Amém? E a igreja continue adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Aleluia! Pessoal da amada igreja, uma paz do Senhor. Amém. Glórias ao Senhor, né, por estarmos aqui nesta noite. Eu sei que eu estou feliz, eu creio que os irmãos também estão felizes, porque viemos aqui à casa do Pai, né, para adorar o seu santo nome. Nenhum outro é digno, só o Senhor é digno de honra, de glória e de todo louvor. E eu estou feliz com a presença da irmã Edna e do irmão Flávio. Que Deus os abençoe. Glórias a Deus. E dos demais que aqui estão todos reunidos, né? Glórias a Deus. É maravilhoso a gente se reunir para adorar o santo nome do Senhor. Glórias a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino de número 33. Aleluia. Glórias a Deus. Vou convidar o Senhor, né, para sustentar nas nossas mãos, porque sozinhos nós não conseguimos. Glórias a Deus, só o Senhor, glórias a Deus, é quem nos faz vencer. Com tua mão, segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, Salvador, que não me atrevo a nenhum passo, sem ter o amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão, segura bem a minha, e mais unido a ti, Jesus. Outras em mim, que nunca me desvie, de ti, Senhor, a minha vida é luz. Com tua mão, segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo das sombras caem escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiseste atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esse céu rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, leva-me contigo para o teu goze, teu eterno amor. Glórias a Deus. Aleluia. Quero pedir aos irmãos orações pelo meu pai, que tem 2 retornos para fazer essa retalhada. Outro meu afogado, você peço aos irmãos orações sempre por ele, por toda a minha família. Vamos orando pelas famílias de cada um, porque só o Senhor é quem pode nos ajudar. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, graças a Deus, né? Amém, não está dando a honra
nos visitando nesta noite. Filho do nosso pastor, da irmã Maria Miriam, amém? A igreja está feliz com a presença dela, digo amém. Amém. E esta é a nossa alegria, né? Estar reunidos todos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Vamos ouvir também o nosso irmão Valdir nesta noite. Glória. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Salve, amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Eu vou aqui 12, versículo 46, que diz assim: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, vos digo que sobre todos o seu pé, colocará o seu bem fora. Eu li até aqui, né? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, fazer assim. Que Deus abençoe a todos. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Coisa maravilhosa estar na casa de Deus. Deus fala de várias maneiras através da sua palavra, né? Não somente nós possamos estar atentos à voz de Deus, né? Deus, como nós sabemos que a Bíblia aberta é a boca de Deus falando a cada um de nós, né? Glórias a Deus. A irmã Cessé também, em nome de Jesus. A paz e a alegria no reino da luz, a pátria dos remidos, Jesus nos conduz no reino dos céus, a gozo e paz, os filhos de Deus têm poder veraz. Quero saudar a amada igreja do Pai do Senhor Jesus. Eu vou louvar o hino 235. Pode procurar aí. Aleluia. Comprado com sangue de Cristo, alegre ao céu sim eu vou, liberto dos vícios malditos, já sei que de Deus filho sou, já sei, comprado com sangue eu sou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, estou livre da lei severa, pois Cristo me quis redimir, enchendo minha alma de veras, do gozo que vem do porvir, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou, já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Em Cristo Jesus sempre espero e nunca o posso deixar. Calar seus favores não quero, vou sempre de Cristo falar. Já sei, com Cristo comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que um dia a beleza do grande rei vou contemplar. Agora me dá fortaleza e sempre me quis consolar. Já sei, comprado com sangue
sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Eu sei que espera a coroa, a qual o seu servo dará. Jesus, a divina pessoa, no céu onde ele está. Já sei, comprado com sangue eu sou. Já sei, com Cristo ao céu sim eu vou. Amém, Jesus. Vamos pedir força e graça a Ele, para nós nunca calar de falar, né, das palavras dele para as pessoas, né? Falar das grandezas dele, das misericórdias dele, que é grande e se estende de geração em geração. Agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos também nesta noite ouvir uma palavra pelo nosso irmão Alex, da igreja. Aleluia. Engrandecendo o nome de Jesus. Glórias a Deus. Aos irmãos, com sua gloriosa paz do Senhor Jesus. Quero dizer aos amados irmãos que estou feliz, estou alegre por estar na casa de Deus, onde nos alegramos, onde falamos do verdadeiro amor, onde falamos de Jesus. Aqui encontramos algo especial para as nossas vidas, que é a melhor coisa, que é a palavra de Deus. Que Deus possa fortalecer a cada um de nós. Que Deus possa dar vitória a cada um que entrou aqui nesta noite. Muitas das vezes, ao entrarmos aqui com enfermidade, muitas das vezes triste, mas quando entramos aqui, encontramos a vitória, encontramos Jesus, encontramos a cura, encontramos o milagre. O Deus que operou no presente é o mesmo Deus que operou no passado, é o mesmo Deus que opera aqui nesta noite. O Senhor pode batizar no Espírito Santo, o Senhor pode salvar vidas nesta noite, porque o Deus que eu sirvo, Ele não muda e não mudará. Ele faz promessas para cada um de nós. E essa alegria é plena em meu e em teu coração nesta noite, do Senhor operar maravilhas no meio do seu povo. Que Deus possa cada vez mais nos dar, aleluia, essa esperança viva de um dia morar no céu, de um dia chegarmos até a Ele de uma maneira especial. Estamos no canal do YouTube, canal de Alex Serafim, ao qual é transmitido o culto pela internet. Você que está em outro estado, em outro país, você tem a oportunidade de acompanhar pelas mídias. Então divulgue, aleluia, louvado seja Deus, a palavra de Deus. Quero deixar uma breve reflexão no livro de Isaías, a partir do capítulo 40, a partir do versículo e o capítulo 38 de Isaías. Isaías 38, a partir do versículo 1, onde vai falar da doença de Ezequias e a sua cura maravilhosa. Nos diz a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, que lhe disse assim: diz o Senhor, põe ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Amém? Meus amados irmãos, nos deparemos, louvado seja Deus, com algo de visita. E receber a visita do profeta no Antigo Testamento, nós vemos quando analisamos o Evangelho, era algo, de certo modo, pesado. Porque as visitas eram muitas das vezes, não eram boas, mas muitas das vezes eram de vitória. Mas receber a visita, louvado seja Deus, do profeta Isaías, naquele dia,
foi terrível para Ezequias, porque a Bíblia diz que Ezequias estava com enfermidade mortal, ou seja, ele iria morrer. E quando Deus ali falou abertamente através do profeta, foi que dirigisse a ele, para que ele colocasse a casa em ordem. Porque Ezequias, no seu reinado, quando observamos no seu reinado, a Bíblia diz que ele teve um bom reinado. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que ele reinou e tirou ali do altar, louvado seja o nome do Senhor, fez um concerto com o altar do Senhor estava desmantelado, e ele renovou, ele fez coisas novas. E veja bem, o Senhor sempre nos dá coisas novas, o Senhor sempre nos dá a oportunidade de fazermos coisas novas através da palavra de Deus. E durante o seu reinado, ele fez coisas boas perante ao Senhor. E receber a visita, aleluia, louvado seja Deus, do profeta. O profeta dirigiu-se a ele e disse: põe ordem a tua casa, porque mais do que certo morrerás e não viverás. Mas Ezequias, meus amados irmãos, foi um rei, foi um homem que andou segundo os princípios bíblicos, fazendo o que era reto ao Senhor. No tempo que ele reinou, a Bíblia dele diz que ele começa a reinar, aleluia, louvado seja Deus. Ezequias, filho de Acaz, rei de Judá, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha, louvado seja Deus, de Zacarias, que fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme o que fizera Davi, seu pai. Este reinou, este tirou os altares, quebrou as estátuas, e debaixo dos bosques fez em pedaços a serpente de metal que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe clamavam no Senhor Deus de Israel. Confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá e entre todos os que foram antes dele. Mas veja bem, ele entrou, aleluia, louvado seja Deus, fez o que era reto ao Senhor, renovou o altar estava desmantelado, fez, aleluia, como se diz, uma nova aliança, fez coisas novas perante ao Senhor. E a Bíblia diz que naqueles dias, quando ele estava doente, a Bíblia diz que o profeta veio a ele e disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás mais. Mas tem um momento, aleluia, louvado seja Deus, que quando, aleluia, o profeta diz isso, receber a visita do profeta não é de qualquer maneira que se receba aquela visita, porque ele podia ter uma atitude diferente, mas a atitude que ele teve perante, aleluia, o profeta, perante a Deus, foi uma atitude, aleluia, de se humilhar diante de Deus. Ele teve uma atitude, aleluia, de reconhecer, aleluia, de que quem manda nas nossas vidas é o Senhor Deus. Ele tem o poder de dar e ele tem o poder de tirar. E ele só pediu uma coisa, aleluia, louvado seja Deus. Quando olhamos para o versículo de número 3, veja que ele tem um contato tão grande com Deus. Ele tem um contato tão especial que ele diz no versículo 3, pode acompanhar em sua Bíblia, que ele diz assim: e disse a Senhor. Fez, aleluia, um diálogo agora maravilhoso, aleluia, recebe uma mensagem de morte e diz: ah, Senhor, Deus, ele louvado seja o nome do Senhor, ele pode revogar, aleluia, até aquilo que o homem diz que era de morte, mas não morre, porque quem decreta a vitória do crente é Deus. Quem decreta a vitória na igreja é Deus. Se Deus falou e prometeu, está decretado. E disse: ah, Senhor, lembra, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ele chora,
ele toma uma atitude ali de começar a chorar, de se humilhar e dizer: Senhor, lembra, aleluia, louvado seja Deus, aleluia, do que fiz, aleluia, na tua casa. Com certeza ele falava abertamente, aleluia, ao chegar na tua casa, aleluia, o altar estava desmantelado, adoração, aleluia, a outros deuses. Tem misericórdia de mim, lembra, aleluia, tem misericórdia do teu servo, aleluia, que ao entrar ali, aleluia, fez uma nova aliança, renovou aquela aliança quebrada que existia ali. A adoração a Deus não existia mais, o povo voltou a adorar e servir a Deus. E aquele que se humilha, aquele que fala com Deus, Deus dá a resposta, porque Ele é Deus. E eu quero dizer aos irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra, a humilhação que se humilhou perante Deus, a Bíblia diz que chega até o trono. Aleluia, já estou quase finalizando. Veja, aleluia, que Deus ele recebe o que você faz para Ele, segundo a sua palavra. Veja que te recompensa, aleluia, louvado seja Deus. Deus ele multiplica, aleluia, louvado seja Deus, porque Ele é fiel. E a Bíblia diz: então veio a palavra do Senhor, aleluia, ao profeta dizer, aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia diz que ele ia saindo e Deus disse, aleluia, ao profeta, de uma maneira especial, aleluia, dizendo: vai e diz a Ezequias assim, aleluia, diz o Senhor. Veja que o Senhor tem coisas grandes, aleluia. O Deus de Davi, teu pai, ouviu a tua oração e viu as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos mais. Sabe por quê? Porque ele manteve o contato com Deus. Quem tem contato com Deus é diferente. Quando lembro de contato, eu lembro de um homem chamado Adão. A Bíblia diz: louvado seja Deus, que Adão tinha contato com Deus. Mas a Bíblia diz que a partir do pecado, a partir da desobediência, aleluia, Deus tinha um contato tão especial com ele, que a Bíblia diz que Deus sempre falava com Adão na direção do dia. Mas a Bíblia diz que depois que eles pecaram, Adão tenta ali se esconder de Deus. Aleluia, louvado seja Deus, e ninguém consegue se esconder de Deus vivo. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, que Deus disse a Adão: Adão, Adão, aonde tu está? A Bíblia diz que Adão havia se escondido de Deus, Adão havia perdido o contato com Deus, mas as promessas que Deus fez à igreja, elas se mantêm de pé, porque quem tem contato com Deus é diferente, aleluia. Quem tem contato com Deus, aleluia, ele permanece firme. A Bíblia diz que Enoque havia um contato tão especial com Deus, aleluia, que Deus o toma para si. Sabe por quê? O contato, aleluia, que Deus teve com Enoque é grande. O contato e as promessas que Deus tem com a igreja é grande. Quando eu lembro de contato, aleluia, quando eu lembro de promessas, aleluia, louvado seja Deus, eu lembro de um homem, aleluia, chamado Abraão. A Bíblia diz que Deus diz a Abraão assim: ocultaria eu alguma coisa a Abraão? Não, sabe por quê? Abraão, aleluia, sempre manteve contato com Deus. Eu lembro de um homem cheio, aleluia, do poder de Deus, um homem chamado Elias, aleluia, louvado seja Deus. Havia um contato tão grande entre Elias, aleluia, e Deus, que Elias, ele é tomado numa carruagem de fogo, porque manteve contato com Deus. Ezequias, durante o seu reinado, manteve esse contato especial. Quem tem contato com Deus é assim. A recompensa vem quando ele se humilha perante Deus. Deus ele faz prodígio, Deus ele faz vitória, ele dá vitória para mostrar que ele é Deus. Nós temos contato com Deus, nós estamos debaixo da promessa e crendo nele somos mais do que vencedores. Então, nesta noite, fique, aleluia, na posição. Se é enfermidade, aleluia, o Senhor vai curar. Aleluia, se é tristeza, Ele vai te alegrar. E se é salvação da alma, Ele vai te salvar.
Basta apenas que você nesta noite diga: Senhor, eu estou aqui, fala comigo. E o Senhor fala nos mínimos detalhes. Faça como o rei Ezequias nesta noite. Se humilha diante de Deus e saiba que o Senhor lhe dará recompensas do céu e fará projetos crescer e fará com que aquele projeto que está lá embaixo, o Senhor pegue ele e coloque lá em cima para mostrar que Ele é Deus na tua vida. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Glória a Deus, esse é o Deus que nós servimos, amém? Semana de Nath está com oportunidade também. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Só os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Igreja no versículo 50 de Mateus. Glória a Deus. Já é ligado. Aleluia. Aleluia. Igreja de Mateus 7, versículo 7. Que diz assim: Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Amém? Amém. Eu louvo ao Senhor com ele, tem que ver toda a minha vida. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Aleluia. Amém. Que coisa maravilhosa. Este é o Deus que nós servimos. É o Deus da igreja que está aqui nesta noite. Amém. Quem tem essa esperança, quem tem esta alegria, diga um amém. É o Deus que nós servimos. Amém, irmãos. Nosso irmão Flávio também está com a oportunidade nesta noite. Que a igreja tem um espírito de oração. Que Deus vai falar mais nesta noite. Vai continuar falando. Glória a Deus. Salve amados, Pai do Senhor Jesus. Quão bom é estarmos aqui, pois o Senhor se faz presente e a presença dEle é o que enrica, por assim dizer, esse ambiente. O culto sem Deus não é culto, mas quando a Deus sentimos, quando sentimos a sua presença, seja através da leitura da palavra, através dos louvores, alegra o nosso íntimo, o nosso interior, e dedicamos nesse espaço de pouco tempo que temos a meditar e a pensar melhor nas coisas do Senhor. Quando o nosso irmão Alex lia o texto da cura maravilhosa do rei Ezequias, eu costumo entender esse texto que Deus jamais se esqueceu da vida regressa que outra hora Ezequias viveu. Mas eu quero entender que em alguns momentos o próprio Ezequias tinha se esquecido da vida que tinha vivido com Deus. Mas o pesar da palavra de morte sobre a sua vida lhe traz à memória os bons momentos nos quais o mesmo viveu com Deus. E Ezequias vai buscar, porque eu já tive em algumas situações, em leito de enfermidade, sem poder ir à igreja, e a primeira coisa que me veio à mente foi os momentos em que na igreja eu estava, e desejoso de estar ali, mas foi necessário eu estar no leito para que eu lembrasse da preciosidade que eram aqueles momentos quando a igreja eu ia. Então eu tenho ciência disso, irmão. Deus não esqueceu momento algum. E quando Ezequiel diz, lembra-te, só buscamos na lembrança aquilo que passou. Não tem como buscar na lembrança o presente. E por que Ezequiel vai buscar no passado? Porque está faltando a ele aquela comunhão no presente. Já vi muito pregador dizer que essa oração foi oração de confiança. Não, se você estudar o texto direitinho, você vai ver que Ezequiel não está vivendo mais a comunhão que outra hora vivia. E ele acha a necessidade de buscar nos dias que se passou, porque ele não tem nada, vamos dizer assim, no presente a apresentar a Deus. Querido, qual lembrança teria você? Quais as lembranças terá você daqui a alguns anos futuro a recobrar em sua mente? Seriam lembranças de prazer, de alegria, de comunhão com Deus, de felicidade, de poder ter estado em um culto de uma igreja, de poder ter estado na rua evangelizando, pregando, de poder ter vivido a comunhão com a igreja. Quais lembranças buscaremos no nosso passado? E que prazer nos trará essas lembranças? Porque a lembrança, tanto ela pode trazer prazer, contentamento, como também tristeza. Imagina você lembrando assim, quanta coisa eu pude fazer e não fiz. Vai haver alegria ou tristeza, irmão? Vai haver tristeza. Mas quando você, lá no futuro, que será também um presente, quando você lembrar dizendo assim, o que eu pude fazer, eu fiz. Aonde eu tive condição de ir, eu fui. A quem eu pude ajudar, eu ajudei. Essa memória lhe trará gozo e alegria no coração. Aleluia. Então, querido, que buscamos agora no presente fazer algo que um dia, quando viermos, estar, porque é próprio, o cansaço vai chegando, as doenças, as dificuldades, e aos poucos vamos
vamos diminuindo o palmilhar, ouvir a igreja, vamos cansando e restaurarmos tão somente as lembranças dos momentos em que aqui estivemos. Mas eu quero ler Atos dos Apóstolos, este homem, a gente vai crescendo, vai estudando, vai amadurecendo, e eu não sei nem se é bom, eu sinto tanta falta de quando eu era mais menino. Eu sinto falta. Parece que eu sentia mais o poder de Deus. A gente vai amadurecendo, vai ficando menos maleável, por assim dizer. Às vezes eu sinto falta, irmão. Quando eu sabia menos de Bíblia. Hoje, devido a alguns conhecimentos, às vezes até para falar em língua eu fico meio. Porque eu aprendi que quem fala em língua edifica a si mesmo. Né? E antes de aprender isso, eu achava bom falar em língua. Eu acho que até atrapalhava um pouco. Eu começava a falar em língua, quantas das vezes eu tive que correr daqui para ali para trás, falando em línguas, tentando não atrapalhar tudo, porque eu comecei a aprender que aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Não serve para os irmãos o meu falar em língua, a não ser que seja uma profecia entregue em língua, e quando a mesma ação ocorrer, tem que haver um intérprete. Porque eu tenho a condição de lhe dizer o que eu estou lhe dizendo em língua, para que você cresça no entendimento. Aí às vezes eu sinto saudade daquele tempo quando eu era mais menino. E quando eu era mais menino, lendo esse texto, eu não olhava ele na dimensão que eu olho hoje. Vamos ler o texto, capítulo 6 de Atos. Aí nós vamos dar um pulo aqui no 7, deixar aí mais de 40 minutos para os pregadores, né? Tem aqui os instrutores. Uma palavra, irmão, não é a mensagem. A mensagem é a mensagem. Vamos ver a mensagem, aí você não tem. Uma palavra é uma palavra. Capítulo 6, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, assim está escrito. A epígrafe: Estevão, o primeiro mártir. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Estevão, cheio de fé. Cheio de fé. Que palavra, que peso me traz sobre a minha vida esse pouco versículo que aqui leio, essas poucas palavras. Estevão, cheio de fé. Aí outra hora nós vemos os próprios discípulos de Jesus dizendo assim: acrescenta-nos a fé. Eles pararam para se medir e viram que a sua fé estava pouca. E ele disse: Senhor, acrescenta-nos a fé. Mas o texto, a Bíblia Sagrada está afirmando que Estevão estava cheio de fé. Cheio de fé. Aí como é que está você? Porque a Bíblia nos ensina: ao voltar o Filho do Homem, achar a fé na terra, achar a fé nos crentes que na igreja esteja, daqueles que a Ele estejam cultuando, porque a fé vem por onde? Qual o caminho da fé, irmão? Quem é que sabe o caminho da fé? Esse é o caminho que a fé trilha para chegar a mim. Ouvir a pregação, ler, examinar as Sagradas Escrituras, e dentro dessa composição eu vou me enchendo de fé. Quando eu passo a entender que um mar se abriu, que o povo passou, que Gideão com 300 venceu milhares, vai enchendo de fé. E Davi, quando disse o oposto, ele sempre pequenininho, com uma pedra venceu o gigante, isso vai enchendo de fé. Que Jesus, com tão pouco pão, com tão pouco peixe, deu de comer a muitos, isso vai me enchendo de fé. Eu vou passando a crer na provisão, nas condições que Deus tem para cuidar de mim nessa vida. Ao ouvir a palavra, a fé veio. E a fé, meu irmão, quando ela vem, faz ocorrer e acontecer coisas que às vezes nós próprios duvidamos do acontecimento. Às vezes tem crente que ora e o crente não acredita no que está orando. Tem isso na Bíblia? Tem. Os crentes estavam na igreja de joelho dobrado orando, pedindo provisão, que Deus estendesse a mão, que libertasse Pedro. Quando Pedro bate na porta, o anjo foi lá, abriu a porta, libertou Pedro. Quando Pedro chega na igreja e bate na porta, o crente não acredita, Deus tinha respondido a oração deles. Aí uma cara: não, é o Espírito, não é Pedro, não, é o anjo de Pedro que está aí na porta. Eles estavam pedindo que Deus agisse, libertasse Pedro, entendesse a mão. Aí Deus atendeu a oração e eles mesmos não creram naquilo que eles tinham orado. Que Deus agiu, aconteceu. A oração foi na fé, mas quando a resposta eu vejo, eles ficaram sem acreditar. Que o Senhor nos ajude nisso. Então veja bem, outra hora, na minha visão, eu ficaria um tanto somente no contexto desse texto aqui. Que Estevão era um homem cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre eles. Ô meu irmão, eu queria tanto estar numa hora dessa.
Ver esse homem cheio de fé, Aleluia. fazendo prodígio, fazendo sinais. Mas o interessante é a posição daqueles que à esquerda não estão ouvindo. Porque hoje a gente foi evangelizar e eu conversando com o irmão, olha, não quiser nem ouvir. Cheguei ali, fulano de tal ouviu, mas passei naquela casa, viraram a cara, o camarada não queria nem me ouvir. Aleluia. Hoje no evangelismo. Aí como é que estávamos nós nesse evangelismo? Porque se Estevão, cheio de fé, cheio de poder, encontrou oposição, e eu e você, por que não? Às vezes com uma fé tão pouca. Às vezes sem fazer prodígio nenhum, que esperamos encontrar em cada esquina dessa rua. Estevão era um homem cheio de fé. Havia competidores com Estevão. E, entre aspas, ao final dessa competição, encontramos a situação que hoje eu olho mais para ela. E eu quero discutir com os irmãos, capítulo 7, o mesmo livro, só passar aí a página para a gente terminar. Capítulo 57 de Atos, capítulo de número 7, versículo 54, vai dizer-nos o seguinte: e ouvindo eles isto, aqueles que competiam com Estevão, enfureciam-se em seu coração, rangiam os dentes contra ele. Um homem cheio de fé, de poder, fazendo prodígio, vamos dizer como alguém diz, fazendo acontecer. Mas aqueles que o ouviam, rangiam os dentes, estavam irados. Veja quão mal é um homem. Eles rangiam os dentes. Então prepare-se para encontrar isso no evangelismo. Alguém que olhe para você e range os dentes. Alguém que olhe para você e lhe ameace. Esse dia conversando com um crente, o irmão diz assim: ah, mas é porque toda pancada é no crente. É porque isso é no crente. Isso é no crente. Eu disse: sobrou para nós ser ovelha. E a ovelha ela não fere, ela é ferida. A ovelha ela não persegue, ela é perseguida. Jesus diz: vós sois minhas ovelhas. E cabe tão somente a ovelha recorrer aos cuidados do sumo pastor. É Ele que cuida de mim, é Ele que cuida de você, é Ele que nos justifica, é Ele que nos defende. Não precisa ser grandão não, irmão, ter 1,70 m, ser forte, ser grosso, confiar no nosso braço jamais, mas no braço de Deus. Paulo chega diante de um sujeito e lança uma palavra na memória e ele cai cego. Fica sério, porque estava perturbando a igreja. Isso é poder. Se Paulo passa lá a mão nos olhos, vai querer cegado por um instante, né, meu? Você sai para evangelizar o camarada na pirraça. Vamos fazer como eu vi o pastor contar, né? O irmão que passou a Bíblia na orelha do outro. Poder da palavra. Deu uma lapada com a Bíblia, parece que o camarada ficou na terra das ideias. Mas isso não foi bem o poder de Deus. Mas Paulo, outra hora, cheio do poder de Deus, pega um perturbador da igreja e faz com que, através da sua palavra, ele faça um bom tempo sem ver nada. Aí esse cidadão passa a temer a Deus. Alguém diz assim: que você não veja a luz do sol, e fica sem ver a luz do sol. Haverão oposições, haverão ranger de dentes, mas assim como Estevão, não podemos retroceder. Virão pedradas de diversos lugares, até dos mais próximos, de alguém que tem o próprio sangue, de alguém que diz gostar de você. Eram pedradas. Viram desafeições. Viram talvez o virar do rosto. Isso não pode fazer com que eu perca o meu foco e o meu compromisso com Deus. O chamado de Deus na minha e na sua vida tem um propósito. E ele tem que se cumprir. Aí continuando, diz o texto: rangiu os dentes contra ele, mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu. Onde é que você está olhando? Para onde é que nós estamos olhando? Você chega à igreja, esses que faltaram hoje, olharam para onde? Ou estão olhando para onde esses que estão em falta? Que poderiam estar aqui? Para onde será que estão olhando nessa hora? Em que seu olhar está firme? No pregador, no pastor, no modo que se faz, no que se deixa de fazer? Para quem e para onde estamos nós olhando? Porque às vezes nos justificamos pelo que vemos. Nos justificamos e às vezes não nos justificar. Vai ter pregador hoje eu não vou. Né? Tem visita, hoje tem quem pega, o Paulo está aí.
Qual a justificativa? Para onde estamos olhando, irmão? De vez em quando eu sou tentado a tirar o olhar daquele que a Bíblia me ensina a olhar para ele, autor e consumador da nossa fé. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, Paulo não está pedindo para ninguém imitar ele, não. Você sabia disso? Paulo não está pedindo, não. Paulo está dizendo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo está pedindo para você fazer o quê? Para você imitar ele ou imitar Cristo? Paulo está dizendo, imite a Cristo e não a mim. Paulo está dizendo, imite a Cristo e não a mim. O foco é o perfeito, o foco é o santo, o foco é aquele que não erra, o foco é aquele que cumpre com o que promete. Nós somos tendenciosos a olhar para quem promete e não cumpre, para quem falha. Somos tendenciosos a isso, mas o foco é Cristo. Porque senão a gente fica conformado com nossos erros. E o modo de não se conformarmos com nossos erros é olhar para Jesus. Aleluia. Quem olha para Jesus não se conforma com o que é, não. Quem olha para Jesus está sempre melhorando. Quem olha para Jesus está sempre crescendo. Agora, quem se mede um com o outro, eu for me medir com o irmão Brau, daqui um dia eu não vou para a evangelização, porque uma vez ou outra ele não vai. Aleluia. Não, também pode, não, de vez em quando o presbítero que é o presbítero fala, o pastor que é o pastor não vai. Mas se você começar a olhar para Jesus, a medir com ele, você vai dizer assim, o que eu estou fazendo ainda é pouco. O que eu estou orando ainda é pouco. O que eu estou dando ainda é pouco. A minha própria vida, se eu entregar no altar, como Abraão entregou Isaac, ainda é pouco. Aí continuando, para nós terminarmos. Diz-nos o seguinte, mas ele cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Fixando os olhos no céu, ele vê a glória e ele vê a Jesus que está à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Essa palavra, ela cobra de mim. Sabe o que é que o texto me diz? E você continua vendo ainda o céu aberto? Continuamos como igreja vendo ainda o céu aberto? Será que para alguns o céu não já se fechou? Será que o céu já não está fechado? Para muitos que fazem parte da igreja, não é para quem está lá fora, não. É a oração que não sobe, é a resposta que não desce. Será que o céu ainda está aberto? Ele olha e ele diz assim, eu vejo os céus abertos. Nas oposições eu vejo o céu aberto. É o tempo passando e o céu aberto. Ele está dizendo assim, eu estou indo e é por isso que ele está aberto. Ele está consciente da partida dele. Porque tem gente vivendo, irmão, como se a vida fosse só uma. De vez em quando a gente erra e diz, olha, a vida é só uma, não. Tem essa e mais outra nos aguardando. Eu vi no treino esse dia, olha, a vida é só uma. Eu digo, é não. Tem essa e outra a outra é eterna. Essa é passageira. E para vivermos essa eterna, a vida eterna, que tem a vida e a morte, é necessário continuar vendo os céus abertos. Os céus têm que estar abertos. E aí, continuando, diz o seguinte: o Filho de Deus, à direita de Deus, eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele. Vem aquela enxurrada, 40, 50 contra Estevão. Aí a Bíblia ensina, e expulsando da cidade, o apedrejavam, e as testemunhas expuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E o apedrejaram, e Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Aleluia. Sabe por que ele teve condição de fazer essa oração? Porque ele estava vendo o céu aberto. Amém, Jesus. Ô irmão. Aleluia. Eu não sei se você já chegou, vai ter vez um dia chegar esse momento de dizer assim, se vê na beira da perdida. Acho que o pastor já teve meio doente. Eu não sei se ele já fez essa oração no leito de hospital, dizendo assim, Jesus recebe o meu espírito. Vendo a lâmpada se apagando, o último resquício de querosene na lâmpada, ou de azeite, e a gente fazer essa oração segura, diz assim, Senhor, recebe o meu espírito.
Aí de repente o profeta volta e diz: não, não é agora não. Ainda tem chão para caminhar. E agora não, ainda tem que ser feito da terra. Recebe o meu espírito. Ele diz: agora não. É só no tempo que eu determinei. É só na hora certa. É verdade, Jesus. Muitas das vezes eu guardo na mente, ainda com o novo de crente, ouvindo do meu pastor, singelamente, o crente não é peru para morrer na véspera. Há um dia decretado do céu, da minha e da sua partida. Nem um momento a mais e nem um momento a menos. E há um Deus poderoso velando por isso. Meu Deus, tu és fiel. Deixe que o mal venha, mas tenha consciência. Bate a porta. Hoje eu fiz uso desse texto. O rio sopra, a enchente desce, o vento combate, mas é só na hora que ele permitir. A minha casa, esse tabernáculo permanecerá de pé até Deus me chamar. E outra coisa, só na hora certa. Só na hora certa. O crente na vontade de Deus, ninguém toma a fila dele. Não tem aquele espécie que fuma a fila, um que vai para frente, o outro bota o outro para trás. Na vontade de Deus, não. Você não vai na frente de ninguém. Você vai na sua hora. Nós iremos no tempo que Ele determinou. Aí vai terminar. E eu gosto de focar nessa parte. E é isso que eu tenho orado, trazido para a minha vida. E ele diz o seguinte: e pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. É aqui onde eu vejo poder na vida de Estevão. Aleluia. Porque às vezes o crente leva uma pancada, o outro e diz assim: Ô Jesus, ô Jesus, me feriu, vai lá e pega ele. Ô Jesus, fez isso comigo, estou esperando Deus ir lá cobrar. Estou só olhando, ele leva já uma pancada. Isso não é oração de crente cheio do Espírito Santo. Isso não é oração de crente cheio da graça. O crente cheio da graça, ele sofre o dano e diz assim: Senhor, não impute, não cobre deles este pecado. Porque as pedradas que me deram me aproximaram mais ainda de Deus. Aquelas pedras que batiam sobre a pessoa de Estevão eram a chave do céu na vida dele. E teve um momento que veio uma mais pesada, que bateu, e ali foi rasgado da carne de Estevão a alma e o espírito. O tempo ficou e a alma e o espírito partiram em direção àquele lugar que nós tão bem falamos e parece que temos medo de ir para lá, o céu. Para terminar, irmão, tinha uma senhora no hospital, não sei se eu falei isso aqui. O médico já tinha arrancado as duas pernas, não enxergava mais que prestasse, tinha um pouco de visão turva, praticamente nem falava de tão enferma que estava. O pastor visitou, foi orar por ela, e não havia mais o que esperar senão a partida para o céu. O pastor fez uma palavra bonita, ela fazia assim com a cabeça, ouvia-se bem, estava comprovado. A filha falava: mãe, está entendendo? Aperta a mão, fala, e ela ficava meio assim, faltando muitos partes do corpo, já por causa da diabetes alta. Aí teve uma hora que o pastor disse: vamos orar, porque Deus vai levar a irmã para o céu. Ela fez: olha, faltando os braços, faltando pernas, sem enxergar, comendo com uma mangueira, ele não queria ir para o céu. Você está entendendo a situação em que a igreja está vivendo? Vamos orar. Não queria ir, não, sem pernas, sem braço, sem enxergar, comendo com uma porcaria de uma mangueira. Ô irmão, o céu é bom, irmão. Que parece que a gente prega que o céu é bom, mas parece que a gente não acredita. A morte é só uma passagem. Já vi crente dizendo: até Jesus teve medo da morte. Teve não, irmão. Estudo direitinho, ele não temeu hora nenhuma. E o que foi que ele temeu? Aquilo que qualquer crente deveria temer mais do que a morte: a separação de si com Deus. Jesus temeu aquele momento em que ele diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Nesse momento ele está separado do Pai pelo meu e pelo seu pecado. Era este momento que ele temia mais do que a própria morte. E é isso que nós, como crentes, devemos temer: a separação de Deus. Que eu morra, que você morra, mas que possamos partir daqui de mão dada com Ele, sem nos separar dele, hora nenhuma. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus.
Amém, amada igreja. Quem está feliz, diga amém. Aleluia, amém. Estamos na casa de Deus. Aleluia, Jesus. Você não perde aqueles que não chegaram. Aleluia. Vamos orar pelas contribuições na casa do Senhor nesta noite. Por ele, grandioso Deus, maravilhoso Pai. Abençoa nesta noite, Deus Santo, Deus querido, os teus servos que aqui estão, aqueles que nesta noite têm para contribuir na tua obra. Também abençoa aqueles que não podem nesta noite. Abre porta de emprego, Deus, para os que estão desempregados. Para os nosso provedor fiel. Abençoa cada um dos servos, Deus Santo, recolhimento dos dízimos e ofertas. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. E amém. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos de 77. Oh, Senhor da glória. Queres deste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. E no encontro com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. E no encontro com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão viver, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. E no encontro com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, o divinal prazer. Queres deste mundo todo mal vencer. Guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás. E no encontro com teu Salvador. Amém. Aleluia. Glória seja dada ao teu santo nome. Amém, meus amados. Aleluia. Aleluia. Oh Deus de Israel. Aleluia. Aleluia. Salve a igreja, uma paz do Senhor. Meus queridos irmãos, assim como nos orienta nosso pastor, trazemos uma reflexão da parte do Senhor. Eu agradeço desde já a Deus por essa oportunidade que temos concedido de estar aqui na casa dele nesta noite. Meus irmãos, eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que me antecederam, porque realmente foi uma mensagem maravilhosa que já não tinha mais necessidade de pregarmos, né? Mas, como foi Deus imposto essa responsabilidade, estamos aqui
para darmos contribuição, rogo as orações dos irmãos a meu favor. Gostaria de ler uma passagem bastante linda, mais conhecida dos irmãos. Está escrito no livro de Atos Apóstolos também. Quase que eu vou pegar o primeiro capítulo dele. Atos dos Apóstolos, que devia ser Atos do Espírito Santo, né? Capítulo 9. Versículo de número 10 por diante. E havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias, a quem o Senhor lhe disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor disse: Levanta-te e vai à rua direita e procura na casa de Judas a Saulo de Tarso, pois eis que ele está orando. E teve uma visão de um homem chamado Ananias, que lhe entrava e punha as mãos para que recuperasse a vista. Mas Ananias respondeu: Senhor, não é de hoje que eu ouvi a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui também tem autoridade da parte dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome aos gentios e aos reis e aos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei o quanto convém padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa e, pondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, aquele que te apareceu no caminho por onde andavas, enviou-me para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram os seus olhos umas como escamas, e voltou a ver, e instantaneamente, e levantando-se, foi batizado. Amém? Meus irmãos, uma passagem, um texto bastante maravilhoso, fala-nos a respeito de quando Saulo, ele é restaurado a sua visão e também é batizado com o Espírito Santo. Assim é o entendimento de muitos que estudam a Bíblia, que realmente o batismo do Espírito Santo é uma capacitação divina para que o crente ele possa ter um revestimento de poder, uma experiência a mais, uma revelação de Deus, podemos dizer assim, né? Deus possa se revelar mais ao crente batizado. Amém, irmãos? Porque ele recebe o revestimento. Jesus foi quem disse que eles receberiam uma virtude. Atos capítulo 1, versículo 8 diz que eles recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não é isso? Vamos ver, irmãos. Eu gosto de não só pregar, mas também de citar os versículos. Atos capítulo 1, versículo de número 4, ele começa falando: E ceando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim, de minha boca ouviste. Verso 8: Mas recebereis a virtude, ou o poder, ao descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Versículo 8, repetindo: Mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento. E o Espírito Santo já é uma veste espiritual, né? Podemos dizer assim. Já cobre o crente de poder. Já é como se fosse uma veste. E batizado é revestido, é outra veste por cima. Podemos assim dizer para os irmãos entenderem. Então, a frieza espiritual é difícil atingir um crente revestido de poder. E essa era a promessa do homem chamado Saulo. Saulo e Paulo, meus irmãos, quer dizer a mesma coisa. É uma pronúncia, só que Saulo, uma pronúncia no idioma hebraico, em homenagem ao rei Saul. Por quê, irmão Braulio? Porque tanto Saul quanto Saulo eram da tribo de Benjamim. Como Paulo disse que ele era fariseu de linhagem e também era da tribo de Benjamim. Paulo tinha dupla cidadania, ele era romano porque nasceu no território romano, sob o regime de Roma, e era judeu de linhagem, de sangue da tribo de Benjamim, então ele tinha dupla cidadania. E como judeu ele gozava de alguns privilégios dentro da religião, porque ele foi formado, ele tinha posses, nasceu em Tarso da Sicília, aprendeu a função de fazedor de tendas. Dizia certos estudiosos que a cidade trabalhava com peles de animais e curtumes, e as tendas eram feitas de pele de animais. E seus pais o educaram nas melhores escolas judias ou judaicas. Logo começou, meus irmãos, o ensino do apóstolo, ou melhor, de Saulo, obedecendo o que está na Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículo 7 por diante, que manda que ensine o filho, assentando com ele, deitando antes de deitar, depois de levantar, e andando com ele no caminho, em casa. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6, também diz: ensina teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele envelhecer, ele não vai o quê? Se desviar dele. Paulo, meus irmãos, ele foi bem criado, seus pais tinham posse. Colossenses capítulo 4, versículo 1 e 2 diz que quando ele estava doutrinando aquela igreja, ele lembrava dos tutores e dos curadores, que eram um tipo de mordomos que senhores ricos contratavam para levar seus filhos à escola e trazer. E ele lembra muito bem, conforme eu falei em Filipenses capítulo 3, versículo 5 ao 10, mostra o seu testemunho, mostra a sua origem, a sua linhagem, que aos 15, 16 anos, já formado como judeu, foi transferido para Jerusalém para crescer aos pés de um sábio rabino chamado Gamaliel, que era um judeu, meus irmãos, ortodoxo, mas um judeu que cria que Deus podia manifestar o seu poder em Israel. E ele, zeloso da lei, ele entra na história, meus irmãos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo de número 58, em que as testemunhas, as que levantaram falso contra Estevão, elas seriam por lei, de acordo com a lei de Deus, as primeiras a tirar a pedra contra Estevão. Assim como está escrito em João capítulo 8, Jesus disse: quem não tiver pecado, atira a primeira pedra contra ele. Jesus estava interrogando os cabeças,
interrogando as testemunhas que trouxeram o fato para os anciões e sacerdotes, que culminou na morte, aleluia, daquela mulher adúltera no capítulo 8. No capítulo 7 de Atos também, de igual forma, o apedrejamento era o mesmo. As testemunhas tinham que avançar e atirar as primeiras pedras, depois a multidão. E assim elas depositaram as suas vestes nos pés de Saulo, e ele concordou com aquilo, ele estava achando bonito, pensando que estava fazendo um favor a Deus. Mas Deus estava de olho em Saulo. Aleluia. Deus sabe que ele estava ali, meus irmãos, movido por seu zelo, pela sua religião, pelo judaísmo, que só fazia apontar os erros. Ela não restaurava o faltoso, mas sim não incentivava o faltoso. Ela só entrava em cena para apedrejar e matar. Ela não tinha misericórdia. Mas Jesus estava olhando para Saulo com misericórdia. Muitas vezes julgamos pessoas, meus irmãos, e parei com isso quando entendi a Bíblia. Jamais eu posso julgar as pessoas dizendo: fulano tem jeito, fulano não presta, fulano não muda, fulano Deus não quer nem saber daquilo, aquilo só presta para ser fulminado por Deus. Não é assim? Tanto incrédulo como crentes, já foi falado aqui nesta noite. Mas o olhar de Deus não é o meu e o teu olhar. O olhar de Deus é um olhar profundo. Ele olha para a alma, ele olha para o espírito, ele faz o que ele quer, o que lhe apraz, ele transforma, ele salva, ele cura, ele faz uma obra maravilhosa e levanta o homem do pó, como disse o canto de Ana. Levanta o pobre do pó. E do monturo levanta o necessitado e faz ele assentar na cadeira de príncipes e de governadores. Este homem, meus irmãos, ele gosta, ele entra em cena. E no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos, versículo 1, diz que Saulo, ele mesmo, também consentia na morte deles. Veja que ele gostava daquilo, da morte de Estevão. Iniciou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, sem exceção, com exceção dos apóstolos, ficaram dispersos por todas as regiões da Judéia e de Samaria, e alguns varões piedosos recolheram Estevão à sepultura e fizeram sobre ele um grande pranto. Versículo 3: mas Saulo assolava a igreja, entrando de casa em casa, arrastando homens e mulheres, aos quais encerrava na prisão. Mas ele não parou por aí, a sua ânsia parou não. Capítulo 9, versículo 1 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, dirigidas às sinagogas, a fim de que se encontrassem alguns da sede no caminho, homens e mulheres, os conduzissem amarrados a Jerusalém. E a Bíblia diz, meus queridos, que ele saiu com a guarda do templo, que o templo tinha uma guarda, que foi em direção a Damasco, com carta, aleluia, autorizando, cartas de recomendações, assinada pelo punho do sumo sacerdote, dizendo que o que ele fizesse era bem feito. Ele sai de Jerusalém, por quê? Porque em Jerusalém ele já havia varrido os cristãos, somente os apóstolos estavam ali, escondidos, com medo, portas cerradas. Mas ele
Disse: aqui nós já deu jeito, agora vamos a Damasco. 200 quilômetros aproximadamente de Jerusalém. Um cavalo, meus irmãos, ele percorre de 6 a 10 quilômetros, até 12 quilômetros por dia, mas tem que fazer uma parada. Quantas paradas Saulo não teve nesse trajeto de 200 quilômetros, como daqui em Campina Grande, com a sua comitiva? Mas cada vez que ele parava, ele respirava, a sua respiração era ofegante, ele respirava e dizia: quando eu pegar aqueles cristãos, eu vou matá-los, eu vou amarrá-los, eu vou os conduzir a Jerusalém. E tudo aquilo ali era respirando sangue, respirando mortes. E ele, nas paradas que ele tinha com a sua comitiva, ele seguia viagem. E quando seguia viagem, as paradas ele respirava a ameaça do mesmo jeito. Mas os cristãos de lá de Damasco já estavam sabendo que ele estava seguindo em direção. Eu creio, meus irmãos, a Bíblia não diz, mas eu creio que a igreja estava orando, já estava de joelho dizendo: Jesus, tomas à frente desse negócio, porque o homem vem e tem carta. Por que, irmão Bravo, o senhor diz isso? Porque no capítulo 9, versículo 10 por diante, Ananias já tinha tido conhecimento, porque os cristãos, eles também tinham informações privilegiadas de carteiros e mensageiros, já tinham ido lá em Damasco e avisou Ananias e avisou a igreja que estava lá. E eu creio que Ananias, juntamente com a igreja, estava orando, e Deus deixou que Saulo chegasse bem perto, avistasse a cidade. Mas quando ele chegou ali, alguns estudiosos dizem que foi por volta do meio-dia, e ali ele chegou em Damasco, disse: agora, mas diante do sol do meio-dia, brilhou o sol mais forte, brilhou uma luz mais forte que derrubou pelo chão. Você pode levantar a mão e glorificar a Deus, porque Deus, ele deixa que a prova do crente ela vá se intensificando e chegando ao ponto de não ter mais jeito. Mas quando faltar só um pouquinho, quando faltar bem pertinho para o crente dizer que não aguenta mais, é a hora que Deus chega para te ajudar. Ei, Deus vai te ajudar, viu? Deus vai se levantar a teu favor. Essa prova está aumentando, essa coisa está passando por você, mas saiba que o leão da tribo de Judá, ele está olhando para você. Ele está contigo nessa guerra. Aleluia. Mas Jesus está chegando tão perto, parece que eu vou me acabar, e assim. A igreja estava ciente, meus irmãos, que ela ia passar por mais uma amargura, mais uma diáspora, mais uma dificuldade, mas Deus foi deixando, e aquele clarão veio e ofuscou os olhos de Saulo, e ali, meus irmãos, ali congelou toda a sua vista, a vista ficou, aleluia, petrificada, criou uma massa dura. Por quê, irmão Braulio? Porque eu digo o seguinte: Deus criou essa massa dura nos olhos de Saulo para não matá-lo, porque a glória de Deus, meus irmãos, quem vê ela morre. Louvado seja Deus. Tem muitos males que o crente interpreta como males, mas Deus ali calcificou, irmãos, deixou a sua vista uma coisa grossa, como se fosse uma escama, porque uma escama de peixe, ela é feita de cálcio, e quando estava calcificando a sua visão, Deus estava protegendo ele, mas mostrando a ele que ele não é nada, derrubou por terra, e ele, pelas mãos dos outros, foi para a rua chamada direita, para a casa de Judas, ficou 3 dias e 3 noites jejuando e orando, e Deus deu uma visão a ele, e deu uma visão a Ananias. Meus irmãos, quando Deus tem algo para fazer na vida do crente, no crente Deus dá visão, aleluia, tanto ao servo de Deus, como também dá a visão a quem vai receber a bênção. Deus é Deus de comunicação, Deus não é Deus de confusão, mas é Deus de revelação, é Deus de paz. Aleluia, Deus é Deus de ordem e decência. Aleluia. Deus já tinha dado a visão a Saulo, que entrava um homem na casa dele onde ele estava.
e colocava as mãos sobre ele, e a vista era restaurada. Aleluia. E ele ia ser cheio do Espírito Santo, porque ele já tinha se convertido, porque quando ele cai, ele escuta uma voz. No capítulo 9 diz isso. E aquela voz dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus arguilhões. Note que a palavra arguilhões está no plural, é muitos. E eu fui pesquisar o que era um arguilhão. Um arguilhão é aquele ferrão do escorpião, irmãos. Quem luta contra a igreja, quem luta contra crente que ora, jejua e paga preço, é como se ele estivesse lutando contra os arguilhões de Deus. Certo dia Jesus disse em Mateus capítulo 25, no julgamento das nações, disse: Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estive forasteiro, me hospedaste, estive preso, foste me visitar, estive enfermo, também estivesse me visitando. E os santos disseram: Senhor, quando te vimos assim? E ele disse: portanto, tudo quanto fizeste a um desses meus pequeninos, foi a mim que o fizeste. Aleluia. Louve a Deus, meu irmão e minha irmã, porque a igreja é você. Aleluia. Porque Jesus se identifica com você e eu. Louvado seja Deus. Saulo ia em direção à igreja, mas Jesus disse: eles estão combatendo, não é só contra a igreja, não, é contra mim diretamente. Então Jesus, ele fez uma intervenção divina antes que chegasse o fim. Ei, aprenda com isso. Antes que chegue o fim, antes que a luta chegue a um ponto de você não se segurar mais, ele provoca uma intervenção divina. Quantos creem nessa intervenção divina aqui nesta noite? Eu quero ver crente fiel dizer: eu creio que antes que eu me acabe, Jesus, ele lança o seu socorro, ele faz uma intervenção divina, uma porta de escape, e eu sou salva pela graça de Deus. Aleluia, meus irmãos, Jesus está aqui nesta noite. Posso sentir a sua presença. Eu posso sentir, meus irmãos, que Ele está, aleluia, alegrando corações aqui nesta noite. Eu dizendo: não temas, eu estou contigo. Não te assombre, eu sou teu Deus. Eu te dou força, eu te ajudo e eu te sustento com minha destra fiel. 3 dias, 3 noites orando, jejuando, recebe uma revelação. Aí Jesus vai lá em Ananias. Aí diz Ananias. E Ananias conhecia a voz do Senhor, versículo número 10, 9 e 10 de Atos. Versículo 11. E o Senhor disse: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura a casa de Judas. Jesus sabe o endereço de cada crente. Aleluia. Aleluia. Ai, sou. Deus, como que abençoar meus irmãos, Ele manda pessoas na tua casa. Eita Deus. Ele diz: vai, pega o carro, igual Ele já fez com pessoas um testemunho de altas horas da madrugada. Obreiro com fome, não tinha nada no armário, mas Ele mandou alguém pegar o carro e dizer: enche o carro, a caminhonete de feira de cesta básica, e vai que eu vou te guiando. Aleluia. Entra nessa rua, dobra à direita, dobra à esquerda, para, dá um grito aí, chama pro fulano, e quando fulano aparece, ele diz: esse aí, entrega tudo a ele. Você crê nessa revelação? Você crê que Deus ainda faz o mesmo? Hebreus capítulo 13, verso 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus opera da mesma forma. Jesus sabe teu endereço.
Aleluia. Aleluia. A chave da vitória é jejum e oração. Vai um dia lá e procura por um homem chamado Saulo, que está orando, meus irmãos, quem é valente como ele era. Mas quando a valentia sai do brother, sai com jejum e oração. Porque valente, quando está orando e jejuando, fica manso. Quando os crentes levanta a mão e glorifica a Deus. Quando você diz assim, oh meu Deus, eu estou meio cru, eu estou assim bem valente. Aí cai do jejum e na oração, que a brandura e a mansidão chega. Está valendo. Aleluia. Jesus disse: vai lá, Ananias. Porque ele teve uma visão de um homem chamado Ananias. Vê. Deus deu até o nome, disse: olha, Saulo, tu vai ter uma visão, e esse homem é Ananias. Tudo confirmação. Que coisa linda. Quem entrava impôs as mãos para que recuperasse a vista. Mas Ananias retrucou, irmãos, como eu e você, a gente muitas vezes duvida da revelação de Deus. Diz: mas Senhor, eu vi tanto a respeito desse homem, quantos males tem feito aos santos de Jerusalém. Veja que tinha informação privilegiada, já tinha mensageiro lá. A notícia má, irmão, ela percorre mais rápido do que a notícia boa. A notícia ruim percorre. Já tinha chegado em Damasco. Versículo 14. Isso era tudo ele falando. E aqui também tem autoridade da parte dos príncipes e dos sacerdotes para prender todos aqueles que invocam o teu nome. Veja, Deus dizendo: vai, faz isso. Aleluia. Mas muitas vezes, por conhecer a pessoa, nós achamos que aquela pessoa é indigna. Não é assim? Vai na casa de fulano, ora por ele, eu vou curar. Vai lá. Muitas vezes Deus manda o profeta, manda o vaso, manda o crente fazer determinado serviço com o outro, mas ele retruca porque acha que a pessoa não merece, não é digna, não pode. Mas irmãos, só sabe do íntimo você e Deus. Só quem te conhece é você e Deus. Só Deus conhece o interior do homem. Então ele estava vendo o interior de Saulo, que já estava mudado, e Deus queria levantá-lo. Aleluia, louvado seja Deus. Deus não retrucou Ananias, mas falou com ele mais ainda e disse: mas o Senhor disse: vai, porque este é para mim o quê? Um vaso escolhido. Ele falou na linguagem que Ananias entendia, porque vaso, vai para mim que ele é um vaso somente. Então vaso somente não era suficiente, mas quando o adjetivo vai junto, que dizer vai, que este é para mim um vaso diferente, ele é escolhido. O que é isso? É porque, meus irmãos, quando alguém ia comprar um vaso de barro na época, ele não só pegava qualquer um que estivesse ali no chão ou na prateleira, não. Ele pegava ele, trazia para o meio da rua, olhava em direção do sol, e o sol ele rodando o vaso, procurando ver se ele não tinha uma rachadura, uma fissura. Ele fazia toda a movimentação, examinava todos os lados, por dentro e por fora, e entre aqueles mais excelentes, ele escolhia o melhor vaso para comprar e levar para casa. Por quê, irmão Brau? Porque eles passavam betume, tipo uma vela, uma cera, e aquela cera onde ela entrava, ela
escondia a fissura, escondia a quebradura, mas Jesus disse: olha, ele não vai ser qualquer um não, ele vai ser vaso escolhido, vai ser perfeito, vai ser moldado por mim, Ananias, vai lá. Aleluia. Você crê que quando Deus manda, Ele se responsabiliza? Quando Deus manda e envia, Ele se responsabiliza. Aleluia. Glória a Jesus. Vaso escolhido, vaso perfeito, para carregar o quê? Dentro dele o Evangelho. Ele disse: vai Ananias, porque ele vai levar o meu nome os gentios, coisa que você não pode fazer, Ananias, porque você é judeu, você não pode ultrapassar os limites de Israel, você não pode ir para as nações, fazer uma obra transcultural, você não pode, Ananias, e ninguém pode na minha igreja, mas ele pode, porque ele tem dupla cidadania. Ele tem estudo, ele tem formatura, ele sabe lidar com o vocabulário dos reis, ele entende de todas as leis. Ele vai pregar os reis, Ananias. Ele vai pregar os filhos de Israel, Ananias, porque ele conhece a minha lei, Ananias. Aleluia. Aleluia. Quando Deus chama, Ele prepara e Ele se responsabiliza. Aleluia. E Ananias foi, depois que Jesus deu testemunho do que ele ia padecer. Versículo 16: e eu lhe mostrarei o quanto ele convém padecer pelo meu nome. Porque, meus irmãos, Romanos 13, versículo 8 diz que os que desejam servir a Deus piedosamente padecerão perseguições, sofrerão, aleluia, escárnio, rejeição. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, lhe disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde andavas, enviou-me para que ele tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Você crê que Deus faz esta obra em quem Ele aponta? Você crê que Deus faz esta obra em quem Ele aponta? Aleluia. Não tem ninguém perdido para Deus, não tem causa perdida para Deus, porque quando Ele se revela, Ele se responsabiliza. Deus, quando quer salvar, Ele salva, Ele cura, Ele liberta e Ele batiza com o Espírito Santo. Aleluia. Verso 18: e logo lhe caíram o quê? As escamas dos seus olhos, e voltou a ver. Instantaneamente ele voltou a ver, e levantando-se, na hora que ele se levanta do chão, ele é batizado. Oh, irmãos, que coisa linda! Que coisa linda a experiência de Saulo, um vaso escolhido de Deus. Aleluia. Eu estou falando aqui nesta noite, não é em vão. Aleluia. Quem se sente seguro aqui nesta noite, segura que é um vaso escolhido de Deus aqui nesta noite. Saiba que você não é nada. Aleluia. Você diz: eu não sou nada, não tenho nada, ninguém olha para mim. Esqueça isso. Você e eu somos um vaso escolhido por Deus. Quem é vaso aqui nesta noite? E dá um sinal aí quem é vaso. Glorifique a Deus, enalteça, agradeça a Ele, porque você é um vaso escolhido por Deus. Aleluia. Irmãos, Jesus está aqui nesta noite. Nós estamos concluindo a mensagem, mas Ele está tocando em coração de crente aqui nesta noite. Aleluia, tirando dele o sentimento de inferioridade. Mas eu não sei cantar, não sei pregar, não sei ler, não sei fazer nada. Estou fraquinho, estou fraquinha. Mas você está na mão de Deus. Você é vaso nas mãos de Deus. Deus não vai perder você de vista. Aleluia, te prepara.
Se você crê nesta mensagem aqui nesta noite, não porque seria ou é proferida por mim, Deus quer te dar visão. Deus vai te dar visão, vice. Deus, quando tem uma obra para você fazer, Ele fala antes contigo. Para você saber que é Deus que está falando contigo nesta hora. Ele vai te dar visão antes. Deus vai se revelar a vaso aqui nesta noite que creu na palavra. Mas é de qualquer maneira, a visão é não, jejua e ora, cai de joelho, porque Deus vai dar visão a você, para você cumprir missões que outros não cumpririam, mas você foi chamado, para ser vaso escolhido. Não pense que você não vai fazer mais nada, porque você, aleluia, ainda vai fazer muito para Deus. Não, minha carreira encerrou nada. Nem começou. Quantos estão sentindo essa presença, meus irmãos? Vamos concluir a mensagem. Fica adorando, feche seus olhos. Fique em espírito de adoração. Sinta essa presença aí, crente. Sinta esse gozo do Espírito. Jesus dizendo, falando contigo, dizendo que você é vaso. Ele vai se revelar. Ele vai ter missões para você. Missões que você vai glorificar a Ele e dizer como é que pode Deus fazer isso ainda comigo. Mas é a misericórdia dEle. Mas é a graça dEle. Deus vai te enviar a pessoas se você achava que não tinha jeito. E quando Ele mandar, não te acovarda. Porque assim como Jeremias, Deus está falando contigo aqui nesta noite. Não digas que é uma criança, porque aonde eu te mandar, tu irás. Aleluia. E o que eu mandar tu dizer, tu dirás. Diga a mensagem toda, não se acovarde. Aleluia, onde Deus mandar, tu vai. Aonde o que Ele mandar dizer, tu diz. Porque Deus é contigo. Bem, meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Deus nos abençoe, nos ajude. A hora não nos permite, mas Deus tem que abençoar. Amém? Amém, meus amados irmãos. Deus é bem. Então vamos brigar e buscar ao Senhor, né? Porque não podemos, nesses últimos dias, cruzar muito bravo. Deus tem alguma coisa para você. Levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. A igreja está tirando férias, já descansamos. Mas Jesus nos manda levantar. Então, meus amados, Deus abençoe o bravo esposa que está nos visitando, irmão bravo Daniel, que está conosco nesta noite. E quero dizer aos irmãos, a igreja continua, o trabalho continua de pé. Irmãos, nós temos ciclo de oração na terça-feira. Aleluia! E você precisa de orar. Se não tiver oração, não tem vitória. Precisamos de orar. Venha nos ajudar, irmãos. Na terça-feira, das 2 às 4 da tarde. Venha nos ajudar na quarta-feira. Nós temos oração. Venha nos ajudar também na quinta-feira. Venha aprender a palavra de Deus. Aleluia! No sábado nós temos, meus amados, escola bíblica.
não perca tempo. Mas você pode até dizer, eu estou acarretado com tanto trabalho. Deixe um pouquinho para Jesus. Deixe um tempinho para Jesus. E com certeza Deus vai multiplicar esse pouco que você faz para Ele. Domingo nós temos culto de pregação. E nós contamos com você. Tá certo? Ficamos de pés. E vamos orarmos. Ore também, irmão, pela evangelização. Nós tivemos aí um dia parado, mas nós temos início hoje. E esperamos que Deus vai nos dar saúde e vai nos dar companheiros para fazermos a obra do Senhor. Tá certo? Oramos, maravilhoso Deus. Pai, agradecido por tudo nesta noite. Abençoa a tua igreja, este trabalho que o Senhor tem se feito presente. Continua falando, aleluia, no coração de cada um. Desperte, dá saúde, dá coragem, aleluia, para que possamos caminhar. E tu és o meio que pode abençoar, abrir a porta e falar no coração daqueles que ouvem a tua palavra. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E a paz do Senhor. Os irmãos, salve Jesus.